palavra. O Espírito Santo de Deus ministrou meu coração com esse tema. Não anotei nada, não tive tempo, na verdade, para fazer nenhum esboço. Mas Deus alimentou meu coração o dia inteiro. Escrevi um pequeno texto, compartilhei no grupo do Telegram com os irmãos, compartilhei em outros grupos, fiz alguma reflexão a respeito do tema. E confesso que quando Deus me deu o tema, eu fiquei sem saber o que falaria esta noite. Mas Deus foi colocando um sentimento tão extraordinário na minha alma, um sentimento tão forte no meu coração. E eu quero dar um tema para esta mensagem: seja um protagonista e não uma vítima. Infelizmente, nós vivemos hoje em um mundo que está totalmente movido pelas crises. Eu vi uma notícia hoje, uma notícia muito triste, que dizia que em 2020 teremos o maior número de pessoas da história mundial com síndrome de pânico. Teremos em 2020 o maior número de pessoas da história com síndrome de pânico. Porque nós estamos sendo abalados pelo excesso de notícias, e notícias essas que são impactadoras, notícias essas que nos trazem uma reflexão a respeito da vida, notícias essas que nos fazem perceber que nós precisamos rever os nossos conceitos. Nós estamos durante esse mês de setembro falando sobre crenças limitantes, o que nos limita a viver tudo aquilo que Deus tem estabelecido para a nossa vida. Eu tenho batido muito em cima dessa tecla, que aquilo que Deus já estabeleceu no céu, já está estabelecido na terra. O que vale agora, pastor, é que cada um de nós abracemos, e abracemos com muita coragem, aquilo que Deus estipulou ou determinou para que nós vivêssemos. Porque nós criamos uma crença que uma vez que Deus prometeu, está garantido. Começamos há alguns anos atrás repetir um jargão, e se tornou um jargão gospel: quem tem promessa de Deus não morre. E com frequência começamos a repetir jargões como esses. Letras de canções foram compostas com a finalidade de promover em nós uma mentalidade de que o que Deus estabeleceu está estabelecido e nós vamos viver a qualquer custo. E eu preciso nesta noite ser verdadeiro e preciso ser realista com aquilo que eu vou falar, porque nem tudo aquilo que Deus prometeu nós iremos viver. Como, pastor? A não ser que nós estejamos dispostos a assumir a responsabilidade, Edileuza, de protagonizar a nossa história. A não ser que nós estejamos dispostos a protagonizar aquilo que Deus estabeleceu para nós. No texto que eu compartilhei com vocês, eu falei de um texto conhecidíssimo, lá do tanque de Betesda, no livro de João, capítulo de número 5. Quando Jesus está chegando em Jerusalém para uma festa, e a Bíblia Sagrada diz que ele passa perto do tanque de Betesda, e lá tem muitos enfermos. Mas Jesus, a Bíblia Sagrada diz que ele sente compaixão, apesar de ter muitos enfermos, de um homem. E durante muito tempo eu tentei entender porque Deus, na pessoa de Jesus, faz com que apenas aquele moço, naquele dia, vivesse um milagre, entre tantos outros enfermos que estavam naquele lugar. E o texto diz assim: e Jesus, sabendo que este jazia há 38 anos naquele estado, teve compaixão dele. O que Jesus está fazendo não é apenas um milagre. O que Jesus está fazendo é destruindo crenças limitadoras impostas pela sociedade judaica.
Havia uma crença que se cria que uma vez, que de tempo em tempo o anjo descesse e tocasse nas águas do tanque, e as águas fossem movidas, o primeiro que descesse nas águas seria curado. Mas a Bíblia Sagrada diz, Edileuza, que esse homem era coxo, e quando Jesus chega perto dele, diz assim: você quer ser curado? Preste atenção, porque a nossa pergunta, ela precisa ser positiva e lógica para Deus. Quando Deus nos faz uma pergunta, irmã Jaqueline, é porque Ele já tem a resposta, e Ele precisa de nós uma resposta objetiva. Por isso que Jesus pergunta para esse homem: você quer ser curado? E a Bíblia Sagrada diz que ele olha para Jesus por causa da crença, e ele diz assim: não tem como eu ser curado, porque eu não tenho ninguém por mim. E ele disse: toda vez que o anjo desce, eu me esforço para poder ir até as águas, mas eu não consigo ir porque não tenho ninguém para me carregar até a água. O que Jesus está dizendo para ele é: está aqui a cura, está aqui o milagre, mas a sua crença é tão limitante, que quando eu te perguntei se você queria ser curado, você me dá uma resposta dizendo: não tenho ninguém por mim. O que esse homem está fazendo, o que esse homem está falando, ou o que esse homem está manifestando, é nada mais e nada menos do que um sentimento de vítima. O sentimento que a sociedade o esqueceu. O sentimento dele é que a família o esqueceu. O sentimento dele é que não tem ninguém por ele. O sentimento dele é que ninguém iria lhe ajudar. Enquanto a ajuda, Edileuza, estava diante da presença dele, dizendo: eu quero te ajudar. Muitas vezes nós criamos, dentro dos nossos conceitos, algumas crenças que nos limitam a alcançar aquilo que Deus tem estabelecido para nós. Preste atenção. A Bíblia diz que essa mulher do texto que nós lemos, e eu vou passar muito rapidamente por cima da história, ela se chama Ruth. Ruth é nora de Noemi. Noemi tem 2 filhos, que é casado com Ruth e com Ofra. Mas a Bíblia Sagrada diz que, vindo um tempo de escassez na terra, eles saem da terra de Belém, a terra do pão, atrás de pão em outra terra. E a Bíblia Sagrada diz que lá os seus filhos casam. O marido de Noemi morre. Passado algum tempo depois, os esposos de Orfa e de Ruth também falecem, os filhos de Noemi. E a Bíblia Sagrada diz que agora, numa casa só, tem 3 viúvas. Preste atenção nesse negócio, irmão. Você já imaginou viver numa casa onde tem 3 viúvas? Todo mundo lamentando a morte do seu esposo. E aqui preste atenção, porque a lamentação é muito maior, Edileuza. São 3 lamentando a morte do esposo, são mais um lamentando a morte dos filhos, e aí vira uma salada de fruta dentro de casa. Está todo mundo misturado e manifestando as suas dores. Um dia Noemi diz assim: eu vou voltar para minha terra, eu não quero nem saber. Vou voltar para minha terra e lá eu vou recomeçar uma nova história. Mas Noemi está tão angustiada pela perca do marido, pela perca dos seus 2 filhos, que ela diz: com amargura o Senhor me feriu. Por isso o meu nome é tristeza hoje. O meu nome hoje não é mais Noemi, meu nome hoje é amargura. No meio do caminho, quando ela está retornando, a Bíblia Sagrada diz que ela despede das suas 2 noras e diz: voltem para os seus pais. Não há possibilidade de vocês permanecerem comigo mais, e nem mesmo necessidade. Primeiro, eu não tenho marido, já sou avançado de idade para casar novamente. Também não poderei ter filhos, ainda que tivesse, vocês não esperariam para crescer e casar-se com eles de novo. Então vocês já não têm mais nenhum compromisso comigo.
Olha para mim, a Bíblia Sagrada diz que Noemi está se despedindo das noras. Elas dizem que não vão deixá-la, mas em um dado momento da história, o vitimismo de Noemi é tão grande, que Orfa decide voltar para casa. E um dia alguém me perguntou: pastor, Orfa cometeu um erro? Eu disse não, ela foi liberada, ela foi autorizada pela sogra. A lei isentava ela de qualquer responsabilidade. Mas preste atenção numa coisa: o fato de Orfa ter voltado para trás faz com que ela desapareça do restante da história. Até ali, Orfa é lembrada, mas dali para frente ninguém se lembra mais dela, porque quem está decidido a protagonizar uma história, independente da opinião que alguém tem a respeito dele ou a respeito dela, ela se posiciona, ela se levanta e diz: eu não vou voltar atrás, a minha meta é avançar. E nós somos essa sociedade, Jaqueline, que voltamos muito atrás. Nós somos essa sociedade que tomamos decisões hoje e nos arrependemos amanhã. Somos essa sociedade que fazemos escolhas mal sucedidas hoje e temos dificuldade de ler com uma lei que eu chamo de a lei irrevogável, que é a lei da consequência. Preste atenção nisso. Existe uma lei que é irrevogável, chama lei da consequência. A Bíblia diz assim: o que se planta na carne se colhe, e o que planta no espírito se colhe. É a lei da semeadura. Tudo que plantarmos, colheremos. É lei da consequência. E muitas vezes fazemos escolhas, tomamos decisão, só que nós não conseguimos lidar com as consequências que essas escolhas e essas decisões irão gerar sobre a nossa. Quem está me entendendo? Eu não estou sendo muito rápido, não. Eu quero que você entenda, quero que você compreenda o que estou ministrando nesta noite. A Bíblia Sagrada diz que Orfa decide se despedir de sua sogra Noemi e ir embora. Mas Ruth diz assim: vive o Senhor teu Deus, que eu não vou te deixar. Onde você for eu irei, onde você se deitar eu deitarei. Seu Deus será meu Deus, e o seu povo será meu povo. Olha aqui, irmãos, é fácil para Noemi voltar para a sua terra, é fácil para Orfa voltar para a sua família, mas para Ruth tomar uma decisão como esta, ela tem que estar disposta a protagonizar uma grande história na sua vida. Você sabe o que nos impede de viver coisas extraordinárias? O medo. Nós começamos declarando nessa noite que nós não somos mais escravos. Nós não cantamos esse hino aqui por acaso. Nós declaramos nessa noite que nós não somos mais escravos. Vou perguntar: e será que na prática nós estamos vivendo o que nós cantamos? Romanos capítulo 8, Edileuza, lá pelo verso 15, 16, 17, 18, diz que Deus nos adotou como filho, e como filho nós não somos mais escravos, agora nós somos herdeiros. Paulo, escrevendo a Timóteo, diz assim: não despreze o dom que foi te dado pela imposição da mão dos presbíteros. Aí ele diz assim: porque Deus não nos deu espírito de medo, Deus nos deu espírito de ousadia. E o nosso medo, Jaqueline, muitas vezes nos inibe de viver o extraordinário de Deus. O medo muitas vezes nos trava, e nós não conseguimos viver o sobrenatural de Deus por conta do medo. Essa pesquisa que foi feita hoje pelo Instituto de Psicologia, e eu falei para vocês sobre essa crise de pânico, ela é atribuída a essa pandemia que nós tivemos. Até hoje nós estamos tendo dificuldade de trazer as pessoas para dentro da igreja, porque de alguma forma a mídia, os governos criaram uma mentalidade que a igreja era perigosa para a transmissão desse vírus. Os bares continuaram cheios, as feiras continuaram cheias, os bancos mais cheios ainda,
os supermercados impossíveis de transitar dentro deles, e as igrejas vazias. Agora nós vamos ter de novo, Edileuza, quebrar uma mentalidade que foi introduzida, e nós temos uma facilidade de aderirmos ou colocarmos em prática uma mentalidade imposta pela mídia. Nós temos muita facilidade. Crenças limitantes são perigosas. Por quê, pastor? Porque nos inibe de viver tudo aquilo que Deus tem para nós. Foi criada uma teoria e se tornou, na verdade, um dos ápices do estudo de Freud, o pai da psicanálise. Ele criou uma teoria chamada teoria da autonegação. Pega uma criança de 2 anos que acabou de cometer um erro e pergunte para ela se foi ela. Pegue uma criança que acabou de derramar algo e pergunte para ela: foi você? Qual que é a primeira resposta? Autonegação. Faz parte da natureza humana. E quando nós adaptamos essa teoria na nossa convivência, no nosso desenvolvimento de personalidade e temperamento, nós nos tornamos negadores a vida inteira. A negação é um perigo, porque nós negamos as verdades absolutas para aceitarmos meias verdades ou mentiras fantasiadas de verdade. Observe isso aqui para você entender. Noemi está dizendo para Orfa e para Ruth: vocês podem ir embora, vai viver a vida de vocês. Lá na terra de vocês, vocês vão ter mais possibilidade de recomeçar. É uma verdade ou não é, Edileuza? Mas é uma meia verdade, porque lá em Belém também elas podem recomeçar. O que Noemi está dizendo para Ruth e para Orfa é mais difícil para vocês lá na minha terra. Mas olhe para mim aqui, ninguém protagoniza uma história se não estiver disposto a enfrentar as adversidades. Eu amo isso aqui, porque quando Jesus chega junto ao tanque de Betesda e vê aquele homem há 38 anos, e eu escrevi isso hoje no texto, ele não estende a mão e faz uma oração poderosa. Ele não fala em línguas estranhas e entrega uma profecia. Ele não pede anjos para descer do céu e restituir a vida daquele coxo. Sabe o que ele diz, Edileuza? Levanta, toma a sua e anda. O grande problema é que nós espiritualizamos demais as coisas de Deus. Olha para quem está do seu lado e diga assim: Deus trabalha de forma natural para produzir o extraordinário. É que nós queremos o extraordinário para produzir o natural. E Deus trabalha de forma tão simples, irmã Jaqueline, tão natural, que o extraordinário começa a acontecer sobre as nossas vidas. Jesus dá uma ordem para aquele coxo e diz: levanta, toma sua cama e anda. Jesus está dizendo: eu poderia te colocar de pé, mas todos diriam: aquele homem curou o coxo. Mas você hoje vai se levantar, você vai voltar para casa e todos vão dizer: por uma palavra de Jesus, aquele homem se levanta. Só que nós queremos um Deus que nos coloque de pé. Nós queremos um Deus que segure na nossa mão e diz: filho, vou te ajudar. São mentalidades, crenças criadas e que nós muitas vezes carregamos ela para a vida inteira e vivemos o impedimento de tantas coisas que Deus tem para nós. Enquanto Orfa volta para casa, Ruth vai junto com Noemi para Belém. A Bíblia Sagrada diz que Ruth chega em Belém, e quando ela chega em Belém, ela vai trabalhar nos campos de Boaz.
E quando ela vai trabalhar nos campos de Boaz, preste atenção nisso em nome de Jesus para você entender. A Bíblia Sagrada diz que Boaz olha para ela e se encanta com Ruth. O que aconteceu com Orfa? Se vocês sabem o que aconteceu, me fala, porque eu já li a Bíblia e não descobri o que aconteceu com ela depois. Porque Orfa está voltando para, enquanto a Ruth está disposta a protagonizar uma nova. Foi para isso que Deus nos chamou. Foi para isso que Deus nos levantou. Percebe? Ruth vai ser lembrada pelo resto da história, e eu vou te explicar por quê. Porque quando Ruth vai com Noemi, ela está disposta a enfrentar todo e qualquer desafio que se levante diante dela. Ela sabe que não vai ser fácil longe da família. Ela sabe que não vai ser fácil em terra estranha. Ela sabe que não vai ser fácil num lugar onde ela não conhece ninguém. Mas ela está dizendo: estou disposta a protagonizar uma nova história. Não é fácil sermos protagonistas da nossa história. Por quê, pastor? Porque de alguma forma nós atribuímos tudo a Deus. E transferimos às vezes responsabilidades que não é dele, para ele. Eu falei aqui a semana passada sobre algo que nós criamos como crença limitante. Nós atribuímos a Deus o que é certo. Deu certo é? Deu errado? Percebe que é uma crença limitante? E deixa eu te dar uma notícia. Deu certo? Consequência das suas escolhas dirigida pelo Espírito. Deu errado? Consequência das suas escolhas por não ter sido dirigido pelo Espírito. Só que falando assim é mais de... Por que eu falei para você sobre a teoria da negação? Porque toda vez que a palavra de Deus nos confrontar e transferir para nós uma responsabilidade que é nossa e não de Deus, nós vamos negar o fato. É automático, Edileuza. É automático nós negarmos a nossa responsabilidade em determinados processos. E o que Deus está dizendo para mim e para você nesta noite é que eu e você somos responsáveis em escolher, dirigido pelo Espírito Santo, ou não escolher sem a direção do Espírito Santo. E automaticamente teremos que lidar com as leis da consequência. Ruth está disposta a lidar com as consequências que viria. Ela está dizendo para Noemi: seu Deus será meu Deus, seu povo será meu povo. Se der certo, foi escolha minha, mas se der errado, foi eu que escolhi também. Onde você for, eu irei. Onde você se deitar, eu deitarei. Ela está dizendo: a decisão que eu estou tomando, a escolha que eu estou fazendo, é uma escolha minha. Ela está dizendo: eu não vou ser vítima da circunstância. Meu esposo morreu, teu esposo e teu filho morreu, mas eu estou disposta a protagonizar uma nova história. Ao invés de voltar para casa como vítima, dizendo para papai e mamãe: deu tudo errado, meu esposo morreu, sou viúva, preciso ser cuidada de novo pela família. Ela está voltando, ela está indo com Noemi para Canaã, ou para melhor dizendo, para Belém, e está dizendo: eu não vou ser vítima da minha história, eu vou ser protagonista de uma nova história. É uma decisão que eu estou tomando de chegar aonde Deus quer que eu chegue. A escolha é nossa, a decisão é nossa. Somos nós que tomamos essa decisão, somos nós que fazemos as nossas escolhas, somos nós que decidimos se iremos avançar ou se iremos recuar. Mas eu quero te dizer algo em nome do Senhor Jesus Cristo: quando você protagoniza uma nova história, Deus coloca o dedo dele para dizer: tem a minha marca, tem a minha autorização, tem o meu selo, pode ir que eu vou fazer acontecer. Porque quando Ruth chega em Belém,
e começa a trabalhar nos campos de Boaz. Boaz se interessa por ela. E deixa eu te dizer, Boaz é um grande agricultor da região, que tinha a possibilidade de ter a mulher que ele quisesse naquele lugar. Mas a Bíblia Sagrada diz que quando ele vê Ruth, a Bíblia diz que ele se encanta pelo jeito dela. Ele chama os seus empregados e diz assim, ó, isso era respigar. O que era respigar? Respigar era catar o restolho. Existia uma lei em Israel, que na colheita, se o fruto caísse no chão, os colhedores não tocavam mais nele, ficava para os pobres e necessitados de Israel. Então eles vinham pós-colheita e saíam colhendo alguma fruta que ficou escondida de trás de uma folha, não foi vista, uma que caiu no chão e não podia ser pega. Então eles vinham e respigavam. Mas a Bíblia Sagrada diz que Boaz chama os seus servos e diz assim: aquela moça vem de onde? Ela chegou com Noemi. Noemi, a viúva? Sim. Mas os filhos dela não morreram? Sim. Mas a moça é viúva também? Sim. Mas e ela não preferiu voltar? Estou parafraseando o texto. Ela não preferiu voltar para a casa dos pais? Não. Ela decidiu protagonizar uma nova. Eu preciso falar. Enquanto nós formos vítimas da circunstância, a nossa história não muda. Por mais que pareça duro o que eu estou falando aqui nessa noite, mas preste atenção nisso. Enquanto nós formos vítimas da circunstância, a nossa situação não mudará nunca. Por mais que seja difícil ouvir o que eu estou falando, repito, a nossa situação só poderá ser transformada quando nós tomarmos a decisão de não sermos mais vítimas da circunstância. Estou desempregado porque a cidade é ruim de emprego. Estou passando necessidade porque as portas estão fechadas. Eu não consigo transformar porque eu tenho um trauma do passado. Eu não consigo viver algo novo porque eu fico a vida inteira arrastando aquele problema. Eu não consigo entender como que a irmã fulano, o irmão fulano consegue viver com tanta naturalidade aquilo. Eu não consigo. Olha para mim, porque alguém tomou uma decisão de ser protagonista da própria história. Teve alguém que decidiu, Jaqueline. Teve alguém que tomou a decisão de abrir mão do que parecia ser o certo, do que o que parecia ser conveniente. E eu brinquei aqui a semana passada, nem tudo que é conveniente é de Deus. Porque às vezes nós criamos essa mentalidade, nós precisamos destruir essa forma de pensar. Deus prometeu, vai acontecer, custe o que custar. Um pastor faleceu aqui na região há mais de 10 anos atrás, e alguém chegou em mim e disse assim: pastor, eu conhecia ele, eu era de dentro da casa dele, tinha tanta promessa de Deus. Eu disse: mas será que ele abraçou todas as promessas? Será que foi uma decisão dele viver todas as promessas que Deus fez? Ou ele ficou lá dizendo: Deus vai cumprir, Deus vai cumprir, Deus falou, Deus não é homem para que minta e não é filho do homem para que se arrependa. E nós temos tendência natural de pegar textos bíblicos isolados para confirmar ou afirmar aquilo que nós achamos conveniente. Eu perguntei: será que ele abraçou todas as promessas com todas as forças que Deus deu para ele? Porque eu preciso entender uma coisa: Deus vai fazer uma promessa, e quando Deus nos dá uma promessa, Edileuza, é simplesmente para uma coisa: nos dá uma direção, para indicar para nós onde nós precisamos ir. Porque nós não temos poder sobre o amanhã, Jaqueline. Josi, nós não temos poder para saber o que vai acontecer amanhã. Então o que Deus faz? Deus estabelece uma orientação, uma direção através da promessa. E o que eu faço? Caminho rumo à promessa. Deus falou para Abraão: sai da tua parentela, da sua terra, e vai para o lugar aonde eu te enviarei. Eu te mostrarei. E a Bíblia Sagrada diz que ele sai rumo à promessa de Deus. Quem fez a promessa? Deus. Mas quem teve que sair?
Quem disse que Abraão seria pai de nações? Mas quem teve que fazer filho? Eu ri de um pastor um dia que ele chegou na casa de um jovem, e o jovem diz assim: pastor, pelo amor de Deus, pastor, ora aqui por mim, porque eu quero ter um filho e quero que minha esposa tenha um filho. Faz uma oração aqui para nós termos um filho. O pastor brincou e disse assim: esse caso aí não é de oração, não, é de outra coisa. Você percebe que tem coisas que nós atribuímos a Deus que não é função de Deus? Olha aqui para mim, lá na NASA, ó, eu li esse texto essa semana. Lá na NASA eles deixam um grande mural com um quadro bem gigante de uma abelha. Sabe por quê? Porque todos os cientistas do mundo já estudaram a dinâmica e a aerodinâmica de uma abelha, e é impossível uma abelha voar. Não, você não entendeu. Os cientistas já estudaram a abelha e a estrutura física de uma abelha em proporção da asa, do corpo. É impossível uma abelha dar um voo. E sabe por quê que aquele quadro fica lá? Para eles todo dia olhar e dizer: não existe. Está na hora da gente parar de tirar da mente que existem coisas que nós não vamos acessar nunca, e começar a acessar pelo nome de Jesus, porque Paulo, escrevendo aos Romanos, diz que nós não somos mais escravos, agora nós somos filhos, e como filhos nós somos herdeiros, e como herdeiro eu tenho acesso a tudo aquilo que Deus prometeu para a minha vida, e o que foi estabelecido no céu pelo Pai, eu tomo posse na terra como filho, porque a Bíblia diz que eu sou herdeiro. Está na hora de nós pararmos de olharmos para as coisas e dizer que é impossível. Para Ruth era impossível ela chegar em Belém e ter uma vida de excelência, porque a sogra é viúva, ela é viúva, a sogra é uma mulher de idade avançada. Ela chega em Belém e diz assim para a sogra: você fica aqui porque não tem condições de trabalhar, e eu vou trabalhar para trazer alimento para nós. Ela está dizendo: eu escolho ser protagonista e não vítima dessa história. E a Bíblia Sagrada diz que Ruth se levanta e vai para os campos. Boaz se encanta com ela, e olha o recado que Boaz dá para os seus servos: quando vocês estiverem colhendo, deixa cair, porque quando Ruth vier, aí Ruth chega em casa, irmão, com a bacia cheia. Noemi olha para ela e diz assim: que negócio que é esse, Ruth? Ninguém que respiga traz essa quantia de alimento para casa. Ela diz: não sei, só sei que o negócio lá está bom, está sobrando alimento no chão e eu estou pegando é tudo. Ela não sabia que Deus já estava trabalhando na sua história, porque ela havia decidido protagonizar uma nova história. Ela não havia escolhido ser vítima da circunstância e ficar lá dizendo: não tem mais jeito, não dá mais. Ela escolheu se levantar e reagir. O que eu quero dizer para você nesta noite, em nome de Jesus Cristo, é que Deus nos chamou, Deus estabeleceu para a nossa vida um tempo novo, um tempo de abundância, um tempo de fartura. Pastor, mas vai se levantar dificuldades? Vai, irmão. Você não sabe o quanto de dificuldade que eu já enfrentei nesse um ano de Sinop, esse um ano da abertura dessa igreja. Mas e aí, pastor? Eu continuo todo dia levantando e dizendo: tem algo novo começando hoje. De vez em quando eu faço um stories lá no Instagram, aí eu coloco: um novo tempo Deus tem para mim. Aí alguém pode até pensar: meu Deus, o pastor é repetitivo. Não, é profético. Eu tomei uma decisão de protagonizar uma história. Não vai ter facilidade nesse processo. Não vai ter facilidade, Edileuza, nessa decisão que nós tomamos. Mas deixa eu te dar uma notícia. Agora o que cabe a Deus nós vamos transferir para Ele. Porque quando
Ruth sai para o campo para respigar, e a possibilidade de voltar para casa com alguma coisa era pouquíssima. Deus trabalha no coração de Boaz. Diga para quem está perto de você: o que é acessível é responsabilidade sua. Agora, o que não é acessível, aí é Deus quem vai fazer. Ruth pode ir para o campo respigar, mas quem pode mover o coração de Boaz é Deus. Se coloca de pé, por favor. Olha para quem está perto de você e diga assim: decida protagonizar a sua história. Vai ter muita gente sendo vítima. E quem é vítima, normalmente chamam os protagonistas de louco, doido, insensato. Já recebi cada apelido que você nem imagina. Porque quando você decide protagonizar uma nova história, Deus coloca o seu dedo. Olha para quem está perto de você e diga assim: Deus colocou o dedo na história que você decidiu protagonizar. Irmã Josi havia dito que nem tinha ouvido falar em Orfa. Olha para mim para você entender, isso aqui é fenomenal. Orfa realmente é esquecida. A história de Orfa pode ter sido continuada, mas não lembrada. A história de Orfa foi continuada, mas não. Um dia eu disse para alguém disse: isso é arrogância. Eu disse: não, isso é objetivo. Eu disse: se for para eu viver, para que não seja lembrado na história, para mim é irrelevante viver. Eu preciso deixar marcas. Eu preciso deixar marcas na história. Homens e mulheres que deixam marcas na história são homens que decidiram protagonizar a história. Quando Davi nasce, o maior rei da história, sabe quem é sua avó? Ruth. Quem era Ruth antes de decidir protagonizar uma história? Uma moabita. Quem é Ruth depois de decidir protagonizar uma história? A avó de Davi. Não para não. Quando Jesus nasce, a raiz genealógica de Davi é mencionada porque ele é a raiz de Jessé. E sabe quem está lá na genealogia de Jesus? Ruth. Quem você escolheu ser? Onde você decidiu chegar? Pastor, Deus não faz por mim? Faz. Ele te motiva, Ele te incentiva, e Ele te move a sair do lugar que você, porque quando você der o primeiro passo rumo àquilo que Deus estabeleceu para você, Ele vai acompanhar você e vai dizer: fique tranquilo, eu estou aqui com você. O papel de Deus não é fazer por nós, mas sim nos incentivar a fazer aquilo que nós somos capazes de fazer. Protagonize uma história. Protagonize uma história.
Quando eu decidi pegar o primeiro violão na minha vida e aprender a tocar, na minha família não tinha nenhum músico. Nenhum. Quando eu peguei a bateria da igreja e comecei a tocar, na minha família não tinha um baterista. Mas eu decidi protagonizar uma nova história para mim. E se você buscar hoje, nós temos um monte na família. Toca violão, toca bateria, outro toca. Porque quando você decidir protagonizar uma história, preste atenção, a sua história vai influenciar a história de outras pessoas. Por isso que eu quero ser lembrado, Edileuza, por alguém que eu consegui influenciar, por alguém que a minha vida foi um exemplo. Eu quero que você tome uma decisão nesta noite em nome de Jesus. Eu quero que você tome uma decisão nesta noite, enquanto nós estivermos nos vitimizando. E é fato que a vida vai nos bater e vai bater muito, Edileuza. Eu amo um trecho do filme Rocky Balboa, quando o Rocky olha para o filho e diz assim: a vida vai te bater muito, e ela vai te bater com muita força. E não importa o quanto você apanha, o importante é quantas vezes você consegue se levantar de novo, e o quanto você consegue apanhar outra vez. A vida vai fazer isso e vai fazer com força. As circunstâncias vai pegar a gente desprevenido, Josiele, e vai querer nos jogar no chão. O inimigo das nossas almas vai tentar se levantar e se opor àquilo que Deus tem para nós, e vai fazer isso com muita frequência. Mas quando eu tomo uma decisão de protagonizar uma nova história, eu tenho o dedo de Deus escrevendo para mim aquilo que eu não posso escrever. Aquilo que eu não posso escrever, Deus está escrevendo. Lá vem Ruth no campo, e Deus olhando do céu para a terra e dizendo: eu vou escrever um negócio aqui que nem você vai entender. A avó de Davi. Uau! Enquanto nós nos vitimizarmos, Deus não vai poder fazer. Mas quando nós tomarmos a decisão de sermos protagonistas, Deus se levanta. E quando Deus se levantar, se prepare em nome de Jesus. Porque tudo aquilo que você colocar a mão em nome do Senhor. Quando José vai para o Egito, José toma a decisão de protagonizar uma nova história. Quando Abraão sai do meio da sua parentela, Abraão toma a decisão de protagonizar uma nova história. Quando Jó havia perdido tudo, se levanta e diz: bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Ele está dizendo: eu vou protagonizar uma nova história. Quando Ruth se levanta e diz para Noemi: vive o Senhor teu Deus que eu não te deixe, o teu povo será meu povo, teu Deus será meu Deus, onde você for eu for, onde você se deitar eu deito, porque eu estou decidido a escrever uma nova história.